Faz. Começou agora aqui um podcast, seja bem-vindo a toda a igreja aí, pessoas que não são da igreja também. Nosso intuito aqui é que você tenha um momento de reflexão, a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Nesse primeiro episódio aqui vai ser o nosso piloto, a gente vai dar uma introduçãozinha, vai falar assim, primeiro eu vou me apresentar, né? Claro que já começa falando tudo assim, não é certo, né? Tem que se apresentar. Então, gente, meu nome é Bruce Wayne, eu sou de Gotham, sou turista aqui em Presidente Prudente, mas gostei muito aqui da cidade, né? Bem quentinho aqui, diferente de onde eu moro. Mas a criminalidade aqui é bem tranquila. Então eu vim passar as férias aqui, né? Mas. Mentira, meu nome é Henrique. Eu sou da igreja. Segunda igreja, né? Nova Jerusalém. E estou acompanhado aqui do Igor. Bom, aqui é o Igor, mais conhecido como Bacon para os íntimos. E aí, gente, que é o Henrique Nogueira, diferente do Henrique Ferro. É bom diferenciar. A gente vai se chamar aqui com uns apelidos carinhosos para diferenciar aí para vocês. Eu tô aqui há 4 anos já aqui na segunda igreja Nova Jerusalém e segue o bonde do Espírito Santo. É isso aí. Nós está firme e forte. Amém, aleluia. Então, gente, aqui para apresentar nosso projeto, né? A gente tá gravando um podcast, né? O que seria um podcast para você, Igor? Bom, podcast é complicado dar um exemplo, principalmente para as pessoas que não conhecem, porque não tem uma base do que pode ser. Por exemplo, para mim, que acompanha o podcast, é mais fácil de explicar. Mas para uma pessoa que nunca ouviu nem falar, eu acho que é muito mais fácil explicar como se fosse similar a um programa de rádio, que você só tem o áudio e você ouve algumas pessoas, né, conversando, até debatendo e apresentando algum assunto. Pode ser tanto um programa para entretenimento ou um programa para conhecimento. Aqui eu acredito que o objetivo seja os dois, né, o entretenimento, o conhecimento. E a gente está expondo aí as nossas ideias, e não só as nossas ideias, mas as ideias de convidados, eventuais convidados, sobre determinados temas da Bíblia e até mesmo da vida, né? Henrique Nogueira, o que você acha que é um podcast? Rapaz, essa ideia foi apresentada até recente para mim também. Eu curti muito. Concordo, o podcast ele parece muito com programa de rádio, mas até mesmo assim pelo ambiente aqui da galerinha, né? Eu diria que um podcast é qualquer conversa que a gente tem antes de um culto de oração, entre os irmãos, na comunhão. Podcast ele vai ser um momento aqui de descontração, gente, e também um papo cabeça, né? Um negócio assim para animar e edificar, né? Vamos dizer assim. Vai ser mais ou menos essa parada aí, vai ser legal, vai ser da hora. É isso aí, galera. Então, Bom, já adiantando um outro assunto, né? A gente vai colocar aí nas nossas mídias sociais da igreja algumas enquetes, né? Perguntas, vamos fazer perguntas pro pessoal daqui também. Mas se você, caro ouvinte, não participa da nossa igreja, é de outra igreja ou não é de nenhuma igreja, sinta-se à vontade também a nos seguir aí nas diversas redes sociais, na Segunda Igreja Nova Jerusalém, né? SINJ. E se você vê algum questionário lá, alguma enquete sobre o podcast, por favor, responda pra gente saber o que você gosta, né? Pode entrar em contato com a gente aí, nos nossos meios, nossas redes sociais aí também tem os nossos contatos particulares, né? E, bom, se você curte ouvir e ver, fala pra gente. Quem sabe aí no futuro a gente também consiga gravar aí nossos rostinhos lindos aí pra vocês mudarem de ideia e não quiser que a gente grava mais, depois de ver os nossos rostinhos lindos. Então, por favor, fala com a gente aí, né? Se Deus abençoar, quem sabe a gente chega lá, né? E assim, eu gosto dessa ideia de podcast ser uma conversa, né? Ser uma coisa mais descontraída, né? Os meus primeiros contatos com podcast foram a trabalho, né? O meu chefe, ele passava uns podcasts pra mim sobre alguns assuntos, né? Mais sobre desenvolvimento, né? Sobre linguagem de programação e etc. Esse tipo de coisa assim. E os caras ficavam falando, eles davam alguns exemplos e tal. E tipo assim, enquanto eu trabalhava, enquanto eu fazia os meus serviços, né? Ali, as minhas atribuições, eu ficava ouvindo daquilo e tipo, aprendia, né? Ficava mais por dentro do assunto. E assim,
nesse podcast em específico, né, era só áudio. A gente só ouvia e tal. E, assim, também adiantando aí o assunto das enquetes, né, sobre a duração. Geralmente era de 50 a 1 hora, né, mais ou menos o que seria uma aula aí nas escolas e faculdades. E eu acho que é um tempo bom. Esse primeiro aqui provavelmente vai ser um pouco mais curto, né, da gente conversando. Até pra gente ver quanto que vai dar de trabalho, né, como que vai ser a nossa programação, a frequência também dos programas, né. E, assim como eles dois tocaram nesse assunto também, o nosso principal objetivo com isso aqui é a edificação da pessoa, né, levar ela a refletir sobre um assunto, a pensar sobre aquilo, né, a ter uma referência nossa aqui, que nós somos... Eu sou o Batman, o Superman aqui e o... Não O tem Henrique é o outro... Flash porque ele tem cabelo ruivo. eu não queria usar alguma coisa apropriada, né, porque vermelho com cara ruivo, né, vai que ele se ofende. Ah, Não, acho que que não. isso. Barry Allen, nossa. Mas eu quero que ser honra. o Flash. Tô brincando. Não, eu queria, acho importante falar, né, frisar esse ponto, que por ser um programa predominantemente de áudio, onde a informação está vinculada de forma audível, auditiva, e não no visual, como um vídeo no YouTube, igual o Henrique comentou, ele ouvia podcast trabalhando. Então, é um programa que você pode estar consumindo. Você não precisa tirar, por exemplo, 50, 60 minutos do seu dia para ficar ouvindo sem fazer nada. Você pode ouvir o podcast enquanto você lava a louça, enquanto você trabalha, enquanto você vai na academia, enquanto você faz uma caminhada, né? Você não precisa estar, por exemplo, assistir um filme, você fica ali 1h30 sentada no sofá assistindo um filme. Você não faz outras coisas. O podcast é legal isso, que você consegue fazer outras coisas e, ao mesmo tempo, consumir o podcast. Então... essa é uma das vantagens aí do podcast. Top, cara. Outro ponto também, né? Para aquelas pessoas, né, que, por exemplo, falando sobre o ambiente de trabalho, ou de repente no dia a dia, né, que às vezes não consegue encaixar, né, não tem o costume de ouvir isso, né? Bom, fica tranquilo, irmão, a gente vai disponibilizar uns cortes das melhores partes aqui da nossa conversa, né, nas redes sociais, para você acompanhar aí, cortes de, sei lá, 3, 4, 5, 7, até 10 minutos, assim, coisas mais curtinhas, né, mais rápidas, para você estar inteirado dentro do assunto, né? Porque a nossa conversa, ela vai ter pontos principais, né? A gente está conversando, igual toda conversa, igual toda aula, tem pontos principais, né? A gente vai construindo, né, uma conversa, construindo um diálogo até chegar a certo ponto. E esse certo ponto aí, esses pontos principais, ou de repente alguma parte ficou mais engraçada ou simplesmente interessante de ouvir, vai estar disponibilizado também nas redes sociais, né, fragmentos, né, desse podcast para você que não tem costume, para você que de repente não tem tempo, ou se no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente da sua casa, você não consegue usar um fone de ouvido, não consegue, não tem esse costume, sabe? Se você não consegue por algum motivo ouvir o áudio, né, por 1 hora e 1h30 que seja, o podcast, pode ficar tranquilo que tem partes mais curtinhas para você ouvir, para você ficar inteirado, né? Vai ter as nossas conclusões teológicas sobre isso, né? De repente você vai ouvir a gente lendo a Bíblia com as nossas vozes. Eu não sei nem o que falar. Aqui, Vozes apoderadas. Isso, Vozes que palavra aveludadas. Nossa, Henrique. Voz de Cid Moreira, né? Mas Cid Moreira lendo a Bíblia. Silvio Santos, cara, lendo a Bíblia. Eu queria... Quando eu era criança... Eu tinha um CDzinho assim que gravava umas historinhas, sabe? Tipo, Patinho Feito. Você tinha também? Tinha. Mano, o Silvio Santos lendo O aquelas Silvio historinhas. Santos contando historinha, né, mano? muito Eu acho que eu bom, tinha cara. Chapeuzinho Vermelho e 3 porquinhos. Nossa, eu tinha o Patinho Feio, mano. Oh. Nossa, eu me identifico muito com o Patinho Feio, velho. Eu acho Oxi. que assim, é uma história de vida, assim, tipo... Sabe, você começa lá embaixo, daí... Pá, você vira o cisne negro, sei lá. como Olhando Patinho pra você, eu não Feio. faço a mínima ideia porque você se Exatamente. identifica como Patinho Feio. Isso é lindo. Pois é, né, né? cara? Eu também. Bom, enfim, né? Acho que já ficou bem claro aqui o que a gente acha sobre o podcast, né? O que a gente quer gravar aqui. Até onde a gente quer chegar com isso. E, bom, vamos lá, né? Agora, eu gostaria de chamar aqui o nosso âncora para apresentar o Singe News. Por favor, faça uma vinheta aí no Beatbox. E chama o Singe News aí que a gente vai dar as notícias. Muito provavelmente esse podcast, né, vai ir ao ar daqui uns 7 dias. Na sexta-feira, dia X de janeiro, fevereiro, março. Olha aí pra gente. Dia 12?
Dia 12, né? 12. Sexta-feira, dia 12. Sexta-feira que vem, no caso. Isso, a gente vai conversar, né? Vamos nos organizar nas nossas redes sociais para disponibilizar as coisas aí por volta das 6 horas, dia 12 de março, né, de 2021. E lançou Cindy News aí. Não há notícias. É isso aí, Igor. Muito obrigado pelas notícias. Gente, eu vou pedir aqui pro Henrique explicar, né? Porque esse aqui é, obviamente, o nosso piloto, né? A nossa introdução. Então a gente não tá muito encaixado aí com a agenda da igreja, né, Henrique? Pois é, né, irmão? Vamos lá. Afinal de contas, é zona vermelha, tá todo mundo na fossa, não pode fazer mais nada. Mas a igreja segue firme e forte aí, a gente vai Amém. tentar fazer as nossas células online, né? Já o Elton já está perdendo os cabelos, de tanto tentar arranjar algumas confras aí entre nós, né? Em breve a gente terá, quem sabe, um culto de jovens, mas infelizmente fica assim, bem difícil de se marcar qualquer coisa, não é mesmo? Filho, quer livre, filho, quer falar, fala. Não. Assim, eu quis dar o sinal aqui, que assim que você terminasse eu ia falar um negócio que veio aqui à minha cabeça, mas já que tem a oportunidade, Vai. queria, se você, adolescente que está nos ouvindo e não se sente confortável de vir até a igreja para participar da célula todos os sábados às 18 horas, eu vou estar tocando uma célula online. Eu não sei ainda se vai ser pelo Discord, ou se vai ser pelo Google Meet ou pelo Zoom, mas a gente vai estar, eu e o Rafa, a gente está bolando dele estar vindo até a igreja para tocar a célula presencial e eu vou estar tocando a célula online dos adolescentes. Então, fiquem ligados no grupo dos adolescentes. Se você não está no grupo, manda uma mensagem no WhatsApp da igreja ou no meu WhatsApp. Não sei como você vai achar o meu WhatsApp. Se achar mas mesmo, tá? se você achar, me manda uma mensagem que eu te coloco no grupo para a gente poder estar conversando e vendo como é que vai ser feita essa célula online, beleza? Conto com todos. Isso, perfeito, gente. Bom, como eles falaram aí, né? A situação tá difícil, a gente não tem muito como falar, né? E confirmar nada, né? Falar, tipo, não, vai ter um culto tal dia, né? Confirmar alguma coisa no momento tá difícil. Então, esse foi o nosso Cindy News. Eu espero que você tenha gostado das nossas notícias aqui, gostado da nossa apresentação. E vamos lá, né? Vamos começar a discutir agora um pouco sobre o nosso tema de hoje, que a gente trouxe aqui para falar brevemente, né? Que é sobre chamado de Deus, propósito, ministério, né? Porque, assim, esse é o nosso piloto. Esse ministério aqui de podcast, que é uma parte do ministério da mídia, da igreja, né? Isso aqui nasceu mais ou menos assim. Eu tava conversando com um amigo meu, que eu estudei com ele na faculdade, né? E ele, assim, super curte podcast, escuta muito, assiste também no YouTube, né? Aqueles caras que gravam visual também. E ele tava, tipo assim, de vez em quando ele vai conversar algumas coisas comigo, né? A gente conversa, inclusive no Discord. E de vez em quando surgem alguns assuntos lá filosóficos, assim, vou dizer, né? A gente fala sobre N assuntos, e até assuntos banais, assim, a gente filosofa também sobre os assuntos. E ele conversa comigo, assim, sobre a posição da igreja, né? Eu não sou, assim, tão eclesiástico, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Pra dizer, tipo, não, a igreja pensa assim, né? Eu acho que isso, quando a gente tiver aqui os nossos convidados, né? Tiver o quadro Fala Pastor, a gente vai poder falar, assim, com mais veemência, né? Mais propriedade. Palavra bonita, mais propriedade. O que a nossa igreja, né? A nossa denominação pensa sobre isso, mas surgiu daí. Ele falava muito sobre isso, a gente conversava e tal, e assim, como ele sabe que eu vou na igreja, né? Como ele sabe que eu tô dentro desse meio, ele me pergunta, e Henrique, e sobre isso e aquilo? O que a igreja pensa? O que o cristão faz? E etc, né? Daí eu ficava, cara, verdade, né? Poxa, sobre assunto tal, tal. E a gente praticamente fazia um mini podcast ali sobre o assunto, né? 5, 10 minutinhos conversando sobre aquilo. Ele apresentava os pontos dele, o que ele achava, né? Ele tá mais ligado ele também é cristão, mas ele tá mais ligado ao catolicismo, né? Do que ao protestantismo. Então, assim, a gente conversava sobre isso, né? Mas ele nunca nem foi na igreja, pra falar a verdade. Ele só foi batizado, eu acho, e depois nunca mais nem fez catequese, esse tipo de coisa, né? Então, assim, o conhecimento dele sobre isso é pouco, né? E ele vinha conversar comigo sobre isso. Aí, um outro dia, numa reunião de oração aqui nas segundas-feiras na igreja, né? Tava eu, o pastor Jailton Henrique, conversando, tal, a gente trocando uma ideia.
Aí a gente um olha pra cara do outro, o outro olha pra minha cara e eu olho pra cara do pastor, e daí a gente fala, cara, essa conversa nossa que a gente tá tendo aqui de, sabe, mais descontraída, né? A gente já tá falando sobre alguma coisa, sobre um assunto, mas a gente não tá falando daquela forma mais formal, como eu posso dizer? Mais culta, né? Padrão. Que assim, por exemplo, um culto de domingo, né? Que o pastor vai lá ler a Bíblia, fala daquele estilo. É mais uma conversa de bar, vamos dizer assim, uma conversa de amigos, né? A gente tava conversando sobre um assunto, né? Pertinente. Mas, assim, antes de começar a reunião de oração, a gente tem uma conversa de amigo, né? Uma conversa informal, uma conversa que, assim, a gente não se preocupa muito com o formato, né? Com a forma de conversar aquilo, nem com as palavras que a gente usa, né? Aí a gente um olhou pra cara do outro e falou assim, cara, e se a gente começasse a gravar um podcast, mano? É tipo essa conversa aqui. Daí o pastor olhou e falou assim, o que é podcast? O que seria isso? O que é isso? Aí o Henrique começou a falar lá, a gente conversa e tal, aí começou a nascer isso daí, né? E assim, surgiu essa ideia aí, a gente conversou, o pastor Jânio falou assim, cara, isso é muito legal, pode dar muito bom, e beleza. Nasceu aí, a gente começou a orar, começou a pedir a Deus, né, conversar com as pessoas aí, e foi 1, 2, 3 meses, né? Por aí, uns 3 meses aí. Desde o início do ano. Praticamente desde o início do ano, uns 3 meses. 3 meses. E, assim, a gente conversa com Deus, pede, né? Fala com Ele, Senhor, o que você tem pra gente? Colocou isso no nosso coração, né? A gente tá animado, a gente tá querendo. Fala com a gente, né? O que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa buscar. E assim, Deus foi começando a abrir as portas, né? Mostrando as pessoas, instruindo a gente, né? Falando, ó, vocês têm um equipamento aqui, vai usar isso, aquilo, tal, vai montar assim, de tal forma, vai gravar aqui, e a gente, pá, já vai indo aquela coisa, e assim, Deus vai colocando, vai deixando a gente energizado, sabe? Com vontade de fazer. E assim, eu não sei, eu vou apresentar aqui a minha forma de pensar sobre isso, mas tudo, eu amo começar as coisas. Adoro, cara. Tudo projeto, desenho, videogame, qualquer coisa, cara, eu gosto de começar. O começo pra mim é sempre muito bom. Eu sou muito animado no começo, eu gosto de fazer as coisas assim, começar as coisas é muito legal pra mim. Não que eu desanime depois, mas sei lá, o começo das coisas sempre é muito legal pra mim, sempre é muito bom, sempre é muito... É diferente, sabe? Eu lembro muito mais do começo das coisas do que do fim e do meio, sabe? Eu sei lá, eu sou muito focado assim no começo, eu gosto muito de começar. Vou dar um exemplo aqui para os gamers de plantão que escutam a gente. Minecraft. Nossa. Eu amo começar as coisas no Minecraft, mas eu jogo 3 dias e eu paro. Eu acho que todo mundo é assim. Verdade, né? Constrói a casinha. Usando o hack, né? No criativo, no não, criativo. Não, mas quantos aqui já foram enfrentar o Ender Dragon lá? Cara, 2 vezes. Então, eu nunca fui. Sem paciência, total. Não, começar é bom. Pode até fazer um paralelo com o primeiro amor, né? Você tá nessa ânsia, nessa vontade, Verdade. nessa gana, tipo, pô, é o começo. Depois, quando as coisas vão se assentando, quando a gente vai dia a dia, né, fazendo as coisas, né, por exemplo, um projeto, no começo é aquela animação, mas depois você tem que tocar, tem que administrar, tem que fazer tudo certinho. Não que o amor, ele... você não tenha mais aquele amor por fazer aquele projeto, mas é porque já está acontecendo, né? Porque antes de começar tem toda aquela questão de ansiedade, né? De animação. Nossa, vai ser novo, vai ser algo novo. Vamos começar, vai ser legal. Top, mano. É nóis. Você chega pilhado no bagulho. Chega pilhadão. Eu gosto Sangue muito nos olhos. de começar as coisas, né? Interessante isso daí que o Igor falou, né? Sobre essa comparação aí, o primeiro amor dele, né? Que assim, isso é claro, né? Eu acho que pra todo mundo, assim, que entra, né, na vida cristã, eu lembro com muito carinho, né? Do meu primeiro amor, dos nossos primeiros dias aí, que, assim, caminhei junto com o Igor, né? Foi. A gente tava lá. É um tempo que a gente fazia o que aparecesse, a gente queria estar fazendo aqui na igreja, cara. A gente foi Cara. garçom nos jantares. Verdade.
A gente foi ajudar o Nossa. retiro, a montar o retiro, dormimos lá com o Mateuzinho. Nossa, verdade. Foi bicho. massa. Pior que eu lembro, E- acho que o primeiro ano que eu cheguei aqui, vocês dois estavam de garçom num jantar assim pra casar. Era um culto pra casais. Exatamente. É, era, isso era mesmo. Aí quando vem, vem todo fel, tudo bonitão, jantar pano para no casais. braço. Eu tenho a foto, mano, da gente vestido de garçom fazendo Verdade. pose ali no É, culto, cara. das forças Guinil, É, né? Vamos fazer uma enquete aí se a galera quer que libera a foto. A gente libera a foto aí, nossa, de garçom. Todo mundo de camisa branca, calça escura, camisa social, nossa. Mano. Passei um calor naquele Verdade, dia, bicho. cara. Cara. Mas é muito louco. O Henrique comentou, né, que a gente começou junto, eu e o Henrique, né? Eu comentei no começo do programa que, por mais que eu tenha 18, 19 anos de Cindy, pô, eu me encontrei com o Cristo não tem muito tempo. Foi no meu terceiro colegial em 2016. 2016. A gente veio num Vida Vitoriosa só para os adolescentes. Na época, a geração eleita aí tava começando também. E, cara, foi ali que Deus fez coisas maravilhosas nas nossas vidas, né? Não só na minha e do Amém. Henrique, mas na Amém. do meu irmão e de toda a galera que tava ali. E foi algo maravilhoso, né? Inclusive, quando o Henrique comentou que ele lembra mais dos começos, né? Eu também guardo lembranças muito boas da célula, como ela era naquele tempo, cara. Era muito bom. É porque você está conhecendo, né? Você está descobrindo, é algo novo. Pô, eu tinha acabado de conhecer Jesus de um modo maravilhoso. Então, é óbvio que a gente se apaixona, a gente quer mais, mais, mais. E vai se embrenhando, né? Em tudo que se pode oferecer, né? E Sim. com o tempo, não que desanime ou o amor seque, por mais que existam essas possibilidades, né? Da pessoa desgarrar total, mas ela se torna uma evolução, né? Uma questão de maturidade, de crescer para se tornar maduro, do que uma questão de descoberta, né? Por mais que a gente possa descobrir coisas novas todos os dias, porque Deus é infinito, né? Se ele é infinito, sempre tem algo novo pra gente experimentar. Amém, cara. Esse cara fala bonito, né, Henrique? Acabei de perceber que o microfone não tá na minha boca, tô falando sozinho aqui. Foi, irmão. Acabamos de perceber que não estamos gravando. Já pensou, cara? Ah, isso é da Poxa, hora. não, mas cara, realmente isso, né? Bom, dando um spoiler aí, né, dos programas futuros, né, que a gente quer colocar um quadro também, que batizei carinhosamente aí, né? Batizei não, eu peguei esse nome de alguém, acho que de algum Facebook, alguma coisa assim, de algum post, que são músicas fora da caixa, letras dentro do livro. Esse vai ser aí o nosso futuro quadro aí, que a gente vai falar sobre músicas também, que de vez em quando bateu uma música aqui, agora que o Igor falou aí do Primeiro Amor, veio uma música na minha cabeça do Rodolfo Abrantes, que é Eu Quero o Amor dos Primeiros Dias e Quero o Temor dos Últimos Dias. Sabe, tipo, é uma música, não sei se vocês conhecem, assim, vocês aqui já, Igor e Henrique, vocês já ouviram ela, mas, assim, é um negócio... A primeira vez que eu parei pra ouvir, prestar atenção na letra dessa música, eu falei assim, caraca, verdade, velho. Qual que é? Você sabe o nome? Eu acho que é esse o nome mesmo, Amor dos Primeiros Dias e Temor dos Últimos Caraca, Dias. É A música eu nova não ou ela é conheço mais não, velho. antiga? Eu acho que ela é um pouquinho mais antiga, dos Porque das novas eu terceiro, não segundo conheço disco muito. dele. Das antigas eu costumo lembrar, mas não tô lembrado. Olha, eu não sou um conhecedor afim dos discos aí, mas eu acho que é do Rompendo a Barreira do Tempo, o nome do disco. Nossa. A Vou música ouvir eu hoje. conheço, mas Rodolfão, velho. Não, o Rodolfo. Pega qualquer música do cara, ele vai abrir a sua cabeça. É. Isso é verdade, Inclusive, pode É. falar, Henrique. Não, só pra que a primeira música que eu fui pegar dele, ele já chega dando os dois pés no peito já, que é dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir, teu espírito que me chama. Mano, o cara já chega com os dois pés no seu peito já, você cai quebrantado no chão. Ah, Senhor! Ah! Não, o cara é top. Não, inclusive, até fica a recomendação aqui para vocês lerem Zacarias, o livro de Zacarias, e logo em seguida meditar no livro ouvindo Ele Vem para Medir, do Rodolfo Abrantes, e A Minha Menina, de Marcos Almeida. É não sei se eu posso falar essa palavra, mas uma brisa, uma vibe. É uma reflexão muito louca, porque
se coincide, né? O livro de Zacarias e essas duas músicas, elas coincidem umas com as outras. E você entra num clima atemporal muito louco. É da hora. Eu não sei porque que o pessoal. Porque assim, não sei se é mal entre a gente que é jovem ou se é coisa da igreja. Mano, mas os livros dos pequenos profetas, velho, é muito da hora. É muito legal. Se você for pegar. Porque tá, a gente dá muita atenção assim pra Isaías, Ezequias, né? Qual que era o outro grandão? Jeremias, né? Jeremias. Nossa, eu sou fã de Jeremias. Eu Jeremias gosto é o bastante. melhor livro, um dos Nossa. melhores livros. Da hora o cara, papo reto, direto. O cara não queria saber. Ele sabia que você ia pedir coisa que você não ia querer ouvir a resposta depois, mas ele falava do mesmo jeito. Mas, mano, se você for pegar tipo um Abacuque da vida, velho, nossa, tem muita riqueza nesses pequenos profetas, velho. Sim. Às vezes eu sinto que a gente não dá tanta atenção, né? Tipo, esses livros. A gente fica tanto no Novo Testamento, Pentateuco e os grandes profetas. Aí, tipo, esquece um Reis da vida, um Crônicas. Esquece um Né? Números. É, um Números. Verdade. É, Números. Pois é. Número, tem uma história engraçada com Números, mano. Foi uma época, eu tava até acho que eu tava no colégio. E eu tava lendo lá a Bíblia, tentando ler a Bíblia inteira, né? Consegui. Opa. Consegui. Mas eu lembro que eu lia um dia eu li o Novo Testamento, um dia um Velho. E aí eu lembro que eu tava no dia do Velho e eu tava em Números. Aí eu tava lavando a louça, né, antes de ir ler a Bíblia. E eu tava tipo assim, mano, Números, velho. O Misericórdia. que Deus vai falar comigo em Números, mano? Cheguei lá, comecei a ler. E a Bíblia que eu tinha, né, era a primeira Bíblia que eu comprei pra mim. Eu tinha acabado de me converter, né, no terceiro colegial. E eu falei assim, pô, eu preciso de uma Bíblia, né? Vou comprar uma Bíblia. Eu já trabalhava. Fui lá na Nova Jerusalém, lá ao lado da Presbiteriana, né, a IPI, lá no centro. Comprei a minha Bíblia. E ela tinha uns comentários, não uma Bíblia de estudo, mas tinha uns quadros assim que comentavam algumas coisas. Eu tava lendo Números e tinha um quadro desses lá, metade da página. Aí eu fui ler. E Deus falou comigo, mano. Olha. E aí eu paguei com a língua enquanto eu lavava a louça. Então, Deus fala em qualquer livro, né? Em qualquer número. É verdade. Qualquer número. Em qualquer número Deus tá isso falando, aí. cara. Isso é muito louco. Cara, isso é verdade. Mas é verdade, né? Pouco se fala dos pequenos profetas, né? E quando fala mais daqueles... Por exemplo, Zacarias e até, acho que Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, né? Acho que é. E principalmente quando vai falar de dízimo. Porque ele sempre pega um versículo dali de vez em quando, né? Mas do restante... Até porque eu acho, não sei, faz tanto tempo que eu não paro para ler assim os pequenos profetas, até os grandes, que eu tenho focado mais no Novo Testamento, mas porque eu acredito né, que em questão de quantidade, nos grandes profetas se fala muito mais das profecias de Cristo, né? E nos pequenos profetas se falavam mais para os reinos, né, de Israel e Judá. Uhum. Então, às vezes, talvez, Né? por questão de De foco, né? quantidade, né, de foco, não se fale tanto. Mas se fala também, porque em Uhum. Zacarias se fala também. É. E já fica a minha recomendação pretérita aí das músicas. E já que já estão recomendando, queria recomendar aí para você que está se familiarizando com o podcast ou já conhece, um podcast chamado BT Cast, que é do Bibotalk, um podcast cristão, aqueles caras debatem teologia, não só teologia, mas temas do dia a dia. Fica aí a recomendação para comparar o nosso mega podcast com o deles, para falar assim, nossa, o da Cinja é muito melhor. Um dia a gente chega lá. Mas Chega lá. para vocês já estarem se familiarizando. Isso aí, cara, top. É da hora. Só pra também reiterar, né? Pra quem não... Ah, mas teologia. Ah, filosofia. Esses negócios de grego. Ah, eu não entendo bulhufas. Mano, segue os caras, ouve lá, dá uma chance. Eu que não conheci, eu peguei logo um deles aí pra começar, pra conhecer essa ideia de podcast. Os caras mastigam demais ali pra vocês. É muito legal, você sai tipo cheião. Porque os caras pegaram um livro para dissertar a respeito das ideias ali do escritor.
E eles entram nos maiores detalhes ali de teologia, do que eles comparam com as doutrinas e compara, né, com a filosofia que eles têm deles mesmos. E é isso, uma coisa que me marcou bastante deles é esse medo aí que a igreja tem de, de inteligência. Né? Ele usou até um termo que eu não vou lembrar agora. Mas, mano, a igreja precisa ter inteligência, a igreja ela precisa de teologia. O que edifica é a Bíblia? É a Bíblia, mano. Mas a gente, é aquela história, a gente precisa estar pronto para defender a nossa fé. Então, se vier um gari da vida, um porteiro perguntar para você por que você segue a Jesus, vai lá, prega para ele, bênção, mano. Mas se vier um mestre de faculdade, da USP, assim, vem, sei lá, o Clóvis de Barros Filho, perguntar para você, irmão, que você segue a Bíblia, meu? Aí você vai virar para ele e você vai falar por isso, embasado nisso, mete já umas 5 solas na careca do Clóvis e, velho... Tem que saber defender, a gente tem que saber o porquê que a gente segue o que a gente segue, né? A gente vive a palavra, não é à toa. A razão tem que caminhar junto com a fé, né? Eu acho que isso é fundamental. Não basta só ter a fé, tem que ter a razão, né? Porque eu acredito que pela razão a gente chega na maturidade. Minha visão. Inclusive o professor Clóvis deu aula para minha mãe. É nada. É, Clóvis cara, olha. o Clóvis deu aula pra minha mãe, lá na Casper Libero. Muito bom. Louco, né? Ela vive vendo as palestras Top, dele, mano. cara. Ele é Fala da umas hora. coisas bacanas, né? Ele fala que é da árvore que tem que dar o fruto, né? É. Goiabeira dá goiaba. Sim. Inclusive, Depois eu lembro. não é nada de novo, porque Jesus já falava isso, né? Uhum. A gente conhece a árvore pelos frutos. Ele tem uma palestra muito da hora sobre o amor de Cristo, né? Tipo, o amor... Oh, meu Deus, tá me fugindo todas as palavras agora. Tem o amor ágape, né? Ágape, O amor de Jesus, o amor de Deus. Nossa, é muito da hora. É estranho, o cara... Porque ele assumidamente, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, mas ele assumidamente, ele diz que ele não é cristão. E ainda assim, ele, tipo, ele falando do amor do negócio, sai edificado, velho, da palestra do cara. Mas eu acho que é porque a gente consegue encontrar Deus em tudo. É. Tudo. Algumas exceções. Não, acho que nem exceções, por exemplo. Eu ia falar, tipo, exceções, por exemplo, os caras, por exemplo, satanistas. Mas até eu acho que nisso a gente consegue encontrar Deus. Porque, querendo ou não, o oposto, né? O oposto seria Deus. Mas em tudo a gente encontra Deus. Eu até ia sugerir um quadro, ou incluir no quadro das músicas, porque não é só em músicas cristãs que a gente encontra a palavra de Deus. Tem o filme Corcunda de Notre Dame, vou falar aqui porque é o meu principal exemplo. O Corcunda de Notre Dame tem uma cena que o vilão lá, o juiz Frollo, acho que é Frollo, ele tem uma música que ele canta que chama O Fogo do Inferno. Ouçam essa música e me digam se não é a Bíblia escrita, se dali você não consegue tirar uma conclusão bíblica. Porque ele começa a música já falando assim, Beata Maria, né, porque ele é católico, eu sou um homem justo e bom e disso posso me orgulhar. Só nesse primeiro verso a gente já consegue enxergar a visão daquele cara que ele tem do que é religião. Eu sou um homem justo e bom, disso eu posso me orgulhar. E por causa disso ele é o bambambam. E a gente sabe que não é assim. Então, a gente consegue encontrar não uma explicação, um ensinamento, a gente consegue encontrar Deus em várias coisas, não só na Bíblia, mas você olhando para o céu, você vai ver Deus. Você vendo um filme ali, o filme às vezes vai passar uma mensagem e não era nem ideia do produtor, mas você consegue ver Deus. No meu primeiro ano de faculdade, foi meu primeiro contato com filosofia mesmo, porque no colégio as minhas aulas de filosofia eram muito ruins. Então eu não tinha noção nenhuma. Enquanto o meu professor dava aula de filosofia, né, primeiro filosofia, depois filosofia do direito, em questões de filosofia, de os caras que estavam pensando e tentando discernir o que era o mundo, né, qual a razão da existência e as teorias que os malucos lá criavam, eu consegui enxergar Deus ali. Eu não vou lembrar agora que eles estavam tentando discutir não lembro quais eram os filósofos. Eu sei que tinha Tales de Mileto no meio. Mas eles tentavam achar o elemento principal da vida. E eles falaram...
E os caras estavam tentando encontrar Deus, sem saber que eles estavam procurando Deus. Porque a vida é com Deus. Então a gente consegue enxergar a presença de Deus, o ensinamento de Deus em diversas coisas. Daí que eu acho, né? Por mais que um ateu, às vezes, dê uma palestra sobre um tema X, dali você vai conseguir ser edificado. Porque se você estiver atento nas nuances, a gente vai conseguir enxergar, tipo, Deus e algo que ele quer falar conosco. É isso aí. É aquela pegada, né? Porque, mano, tem gente que morreu aí que nunca ouviu falar de Jesus. Como é que vai fazer agora para discernir para onde esse cara vai, né? Então a palavra já diz, a criação, o planeta todo, ele decreta, assim, sabe, A em existência alta de Deus. voz, que a glória e o reino de Deus, assim. Então você pode ir, assim, do ano 0 até 2000, você pode ir antes disso e vasculhar, cara, a história. As pessoas, por muitas das vezes, elas seguiam um padrão que elas entendiam ser justo, elas seguiam, assim, um conjunto de princípios. E de onde é que elas tiraram, velho, esses princípios? Onde é que foi que o homem aprendeu que roubar é errado, que matar faz mal, sabe? Tipo, mano, é Deus, a criação, ela grita pra você Exato. que é essas coisas, né? Se eu não me engano, é o Salmo 19 e depois Romanos 1 também. Falam exatamente disso. Pois Sim, cara. Assim, por esses pontos, né, que a gente, até pela questão aí do filme que o Igor citou, né, a gente consegue achar a igreja, né, não vou dizer assim o cristianismo, mas a igreja, para nossa cultura, né, ocidental, o cristianismo, mas para oriental, as religiões deles, né, essa coisa, a espiritualidade, né, a busca pelo um significado, por algo maior, tá na história de todos os povos. Né? Não tem um povo que simplesmente vivia por viver. Exato. Eles sempre tinham, ou se não tinham, buscavam uma razão, né? um propósito, algo. Né? Nem que seja tipo assim, poxa, sei lá, eu acho que era Gengis Khan, né? Que queria dominar todo o negócio lá da Ásia, não é? Também. Esse era o propósito dele. Era mas um ele deles, tinha um né? deles. Um deles. Também. Ele tinha outros propósitos, mas... Tipo, o cara, sei lá, desenvolveu um esquema de cavalaria lá que foi à frente do tempo dele e começou a dominar todos os reinos, assim, pá, pegava tudo. Cara, ele tinha um propósito, entendeu? Ele não simplesmente dominava por dominar. Ele não olhava o reino do lado ali e falava, poxa, esses caras aí não colocam nem o arqueiro em cima do cavalo pra poder chegar mais perto e se deslocar pra, de repente, desviar de uma parede de escudos e tal, não sei o que. O cara, ele tinha uma visão, assim, sabe? Ele tinha algo dentro dele. Ele foi colocado lá pra falar assim, poxa, isso aqui vai me levar a tal lugar. Eu vou chegar ali e vou conquistar aquele lugar porque vai ser um ponto comercial. E isso aqui vai me ajudar a fazer isso, sabe? Tem um propósito. A gente vive buscando alguma coisa, né? Buscando um objetivo. E na história, assim como no caso desse filme, que se passa mais ou menos na Europa, né? Na França? Na França. Então, assim, é fato, né? Lá é o berço da Igreja Católica, mais ou menos como a gente conhece hoje, né? Foi ali que nasceu os moldes da Igreja Católica moderna, né? Na Europa gótica, né? Que não sei se posso classificar por esse nome. Historicamente, né? Quem é professor de história aí deve saber um nome top pra isso daí, que eu não sei. Vem mas... aqui nos ensinar. Vem aqui, por favor, e conversarmos esteja convidado sobre desde já. conversarmos sobre história da igreja. Já pensou, História tipo, da igreja. dos 2000 anos já, Jesus morreu, tal, vem vindo. Conversa com a gente, cara, conversa. Eu lembrei de um videozinho que circula assim, tipo, Facebook, eu assisti um historiador que foi no Jô Soares, velho, comprovar de que Jesus veio, tá ligado? Porque, como historiador, ele bateu, assim, na teclinha de que a história, ela confirma de que Jesus veio, morreu e ressuscitou, tá ligado? Nossa, depois que eu assisti esse vídeo, quem tiver aí com o celular na mão já pesquisa. Não sei qual que é o vídeo, é uma entrevista do Jô Soares com um historiador. Nossa, o cara começa a falar de que os discípulos poderiam ganhar se eles estivessem, sabe, mentindo, Inventando, né? ou então tentando reunir riqueza. Tá? Todo mundo ali morreu, velho. Decapitado, Todo mundo ali era verdade. escória da Então, sociedade, praticamente, né? pois Perseguido pra onde quer que E a fosse. própria a palavra fala que eles dividiam as riquezas, né? Sim, Pois sim. é. Nossa, imagina.
os ricaços da época vendendo os camelinhos e os pocotó da vida pra dar de comer pro cara que ele nunca viu na vida. Mano, você segue Jesus também? Eu sigo. Cara, nossa, eu tô vendo que você tá passando fome, deixa eu vender aqui o pangaré pra te dar o que comer. Isso é coisa de outro Deixa eu mundo. vender a minha única fonte de sustento, né? Porque, assim, eu acho um negócio, assim, cara, formidável do pessoal daquela época, né? Que tava, assim, em contato. É muito isso, né? Porque naquela época as coisas eram muito mais restritas do que hoje em dia, né? Ninguém estudava, ninguém tinha um conhecimento meio geral. Geralmente a pessoa só sabia fazer aquilo. Ela nasceu, os pais dela faziam aquilo e ele só aprendeu a fazer aquilo. Ele não sabia fazer mais nada. Se de repente ele larga, sei lá, de ser ferreiro. Ele pega, tipo, vende lá a forja dele e deixa tudo pra seguir Jesus. O que esse cara vai fazer? Porque Jesus em si, ele já falava, mano, eu não tenho onde deitar a cabeça. É mesmo? É. Eu não tenho que comer, eu só tô andando aqui, velho. Eu tô caminhando aqui, pá. E é isso. Entendeu? Eu não tenho nada palpável pra te falar, tipo, eu sou um rei. Até foi mais ou menos por isso aí que os judeus olharam pra ele e falaram assim, pô, você não é o nosso salvador, né? Uhum. Mas isso aí é assunto pra outro podcast. Pra dar pano pra manga isso daí. É isso aí. Senão a gente vai ficar aqui a tarde toda e eu tenho que estudar. Pois é, a gente tem que seguir aí, né? Bom, eu acho que já deu pra gente tirar trocar uma ideia legal aí, conversar sobre isso, né? A gente começou aí falando sobre o propósito, né? E assim, foi dissertando aí sobre vários assuntos, aí, vários teminhas pequenos, né? Porque assim, tá tudo muito ligado, né? Quando a gente fala da palavra de Deus, uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra, né? E assim, pelo menos pra mim, né? É muito gostoso falar das coisas e colocar assim, poxa, Deus naquilo, sabe? Porque Deus tá em tudo, cara. Ele é onipresente, onipotente, Isso ele aí. criou tudo. E assim, os posts que eu sou um pouco mais afetivo, né, com a área da natureza, né, com as áreas biológicas. Então, inclusive os posts da tia Márcia, que ela coloca ou no status, de vez em quando eu vejo ela assim, ela tira foto de um arco-íris, um pôr do sol, uns negócios Só assim. um ponto aqui, a tia Márcia é a minha mãe. Isso, Pra isso. quem não Tia Tia sabe. Márcia é a mãe do Igor. Querida Márcia. que Cara, fala. eu que amo os posts dela, velho. Tipo, Não. eu olho naquele negócio e falo assim, caraca, mano, que negócio bonito de Deus nisso. Não posso andar de carro com ela, que ela tá dirigindo. Estamos viajando, por exemplo, indo pra Maringá, né, pra casa da nossa tia. Aí ela vê alguma coisa assim, toma, tira foto. Ali, tira foto. Top, Olha a vaquinha, olha a vaquinha. Mas mãe, é só uma vaquinha. Não, mas ela tem uma manchinha legal, velho. Tira É, foto. aquela mancha velho. ali parece Aquela mancha, o parece continente coração. africano. Cara, é verdade. A gente falou, mas não comentou o nome do podcast, né? Verdade, É. cara, Mas verdade. acho que estão- cabe bem, porque agora o papo já está É. dado, né? É, o papo foi dado. Papo dado aqui É. já. E o podcast, brilhantemente, ou humildemente, chamado de Dar o Papo, justamente para darmos aqui o papo, É. né? A conversa. Porque podcast é isso, né? Uma conversa. Isso aí. É isso aí, galera. Bom, a gente vai se despedindo aqui então, né? Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, né? Você que é da igreja, cara, quiser conversar com a gente, pelo menos eu, né? Eu acredito que os meus dois amigos aqui também, mas a gente ama conversar, a gente ama falar, principalmente sobre, assim, assuntos aleatórios, entendeu? Então, tipo assim, Opa. de repente você tá conversando que essa conversa te fez lembrar de alguma coisa. Cara, para a gente na igreja, dependendo do que a gente vai fazendo, né? Tipo assim, às vezes a gente pode estar meio ocupado, Se mas... estiver socorrendo alguém de É. infarto, não para não. Mas, cara, manda um zap, caça a gente aí, mano, vamos conversar. Se você quiser, tiver a fim de conversar sobre tal coisa, de repente, assim, você se sente meio envergonhado, se aproxima da gente, cara, pode conversar. Se a gente não souber, a gente pergunta pro pastor, se você tiver vergonha, a gente traz a palavra do pastor pra você, sabe? Cara, a gente tá aqui pra vocês, né, pra vocês ouvintes também, quiser conversar com a gente. Bom, saibam que vocês têm pessoas aqui, a gente tem as nossas células, né? A gente falou um pouco mais cedo aí. Temos nossas células, né? A nossa célula aqui minha e do Henrique Nogueira, aqui, os dois Henriques, lá no Parque do Povo, né? Por enquanto Isso agora a aí. gente não tá podendo fazer por N motivos aí de pandemia, mas Infelizmente. Deus vai abençoar a gente vai voltar a fazer depois. A gente tem um formato diferenciado de célula, né? Um lugar diferente, né? Tem uma
um esquema diferente, mas se quiser saber das coisas da igreja também, não quiser fazer parte da minha célula, da dele, quiser fazer parte de outra pessoa, chega aí, a nossa igreja tem um monte de projetos, tem um monte de curso que eles oferecem também. Entre em contato com a gente, se tá no Instagram aí ou no Spotify, sei lá, onde for vinculado a nossa programação Cara, aqui. pensar grande, velho. Já tá indo longe, Deezer. menino. Pô, cara, pesquisa aí, entre em contato com a igreja, vem se informar, a gente tem muita coisa legal aqui. Deus faz muita coisa legal aqui, nas outras igrejas também, então que o Senhor abençoe esse projeto e todos os outros dessa cidade, que a gente consiga sair aí, né, passar por essa fase aí e sair mais forte, né, sair mais próximo de Deus e mais próximo da vontade dele, né, assim como a gente acredita aqui nesse podcast, gravando hoje, porque nós estamos mais próximos da vontade de Deus. Amém, galera? Amém. Antes de encerrar, só pra fazer um adendozinho, né? Que gente, a gente tá com umas ideias legais pra chamar, tipo, até os pastores aqui. Primeiramente, vai ser os pastores da Sinja, né? Tem muita gente aí que não sabe que o nosso pastor presidente, nosso querido José Carlos, foi puxador de escola de samba, né? Nossa, já imagina, o pastorzão que prega ali, puxador de escola de samba. Pede pra ele tocar um pandeiro pra você ver. Então, quem quiser saber mais dessa história, gente, vamos votar aí. Nosso querido pastor Heraldo, que era surfistão, imagina aí. O cara vai pro Havaí, Tá dando bate um na ano, foto, ligado? Os cabelos ao prancha. vento, Pô, né? Já o Iltão já fez muito trampo de segurança, né? Nossa, os pastores têm umas histórias legais. Aí, então, gente, primeiro a gente vai pegar os nossos pastores, mas se a gente sentir que tá dando certo, vamos chamar uns pastores aí também, de outras igrejas, né? Porque, mano, se você respira e anda, você tem história pra contar. Então, vamos chamar aí a galera, que vocês acharem aí, vão estar voltando aí também pra gente, viu? é isso aí, galera. E a ideia agora, a princípio, é gravar, soltar a cada 15 dias. A cada 15 dias, um mês, né? Vamos ver como é que vai ficar a nossa Uhum. programação, mas eu acredito que a cada 15 dias sejam... Cada 15 dias. Então fiquem ligados. Quinzenalmente aí vai sair um Dá o Papo quentinho pra vocês. Quentinho, hein? É isso aí, galera. Quentinho com o fogo do Espírito, amém? Amém. Glória! Falou, galera. Um abraço pra todos. Fiquem seguros, tá bom? Cuidado aí com as restrições e é isso. Deus abençoe a todos. Tchau.